É isso aí, galera. Está começando mais um Philcast. Uhul! E hoje estamos com uma convidada mais do que especial, Sabrina Ferrer. Ó, com todo o respeito que o marido dela tá ali fora, mas ela é rica, bonita, alta, simpática. Não é? Que mais? Tem mais adjetivos aí. Tem mais obrigada. algumas coisas, mas eu vou deixar quieto, porque o maridão tá aqui fora. Oh, meu Deus. Mas, galera, obrigado pela presença de vocês, tá bom? Vou estar deixando aqui também as redes sociais dela, pode seguir ela. Tem o perfil profissional também, que é Ferrer. Ferrer Psicologia. Tá vendo? Ó, já segue ela, tá bom? Vou deixar ela se apresentar para vocês. Bora, Sabrina, mete marcha. Bom, primeiramente, muito obrigada, pelo Eu que convite. agradeço, É um isso. prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Sabrina Ferrer, eu sou psicóloga e sou hipnoterapeuta, então eu também trabalho com a hipnose. E ao longo dos anos, aí há mais de 20 anos, eu venho cuidando da saúde mental das pessoas. Essa é a minha grande missão. Que legal. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre gostei de gente. E aí entrei nesse mundo da saúde mental, de levar, melhor entendimento, melhor autoconhecimento. E hoje, mais do que nunca, está todo mundo precisando desse conforto emocional, Verdade. Então a gente está aí nessa batalha. Pô, que legal. Eu falo isso, ela falando assim da área da saúde. Eu sou da área da saúde também, né? Que legal. Fora daqui eu sou da área da saúde. E assim, eu tenho percebido que isso tem afetado bastante assim os profissionais da saúde, né? Sim. Assim como os policiais, professores também, o índice cresceu muito. A gente já até falou isso aqui em outro podcast com outro convidado. Que bacana. Então assim, a gente vai estar falando alguma coisa em relação a isso. Você passa uma visão para a galera que está em casa, né? Alguns dados, assim, alguns números. Hoje, que você estava falando da área da saúde, a gente tem uma doença que hoje ela é reconhecida, como uma doença ocupacional, que é o burnout. Então, hoje, o grande número do burnout está em professores, em profissionais da área da saúde, em policiais. Mas, sim, donas de casa também têm burnout. Então, não é uma situação específica para categorias de profissionais. Sim, não, hoje, o mundo está vivendo de frente o burnout. Entendi. Então tá. Galera, eu vou começar com a primeira pergunta aqui. Quando saber se é depressão ou não? Então, essa pergunta é uma pergunta muito difícil da gente responder, Por quê? Porque já tem-se, por um hábito, as pessoas dizerem hoje eu estou meio deprimido, Então, quais são os principais sintomas? Eu sempre recomendo que, assim, você se percebeu diferente, mas um diferente que tem uma constância. Tá. Então, principalmente nós mulheres, a gente tem essa faixa hormonal, então isso interfere muito. Interfere bastante. Porque então tem que saber separar. Exatamente. 15 dias do mês, a maioria das mulheres efetivamente está bem, e 15 dias ela está mais num período assim mais delicado. Sim. Então, nesses períodos é que também essas situações são confundidas. Tá. Hoje, a depressão ela é a principal doença mental no mundo. Então, hoje a Organização da Saúde tem dados de que mais da metade da população mundial está acometida com a depressão. E lembrando que nós somos 8 bilhões de habitantes. Você acha que esse número aumenta? Muito. Vai aumentar muito. Por que vai aumentar? Porque as pessoas não estão dando o valor real para a saúde mental. Elas estão focando em outras áreas, como, por exemplo, físico, trabalho, essa rotina insana que as pessoas estão se colocando. Então, isso vem realmente aumentando, porque a depressão ela é uma disfunção química cerebral. Então, ocorre uma guerra química no nosso cérebro, onde o funcionamento dele passa a agir completamente diferente. Então, se isso não é percebido a tempo, isso vem desencadear vários fatores, como a depressão, síndrome do pânico, ansiedade, outras, exatamente. Caramba. Me fala uma coisa sobre hipnologia. O que os dois têm a ver? A depressão não, no caso, a psicologia. Para ser hipnólogo, você não precisa ser psicólogo. É um curso, é uma pós-graduação que a gente faz, que é uma ferramenta para isso. Então, assim, é muito mais fácil, e particularmente eu recomendo efetivamente que seja feito por um profissional da psicologia, porque ele tem mais ferramentas, ele tem acessos que uma pessoa que foi lá e fez o curso e só trabalha com a hipnose, ela não vai conseguir determinado acesso que o psicólogo consegue, porque a nossa função é conhecer a mente humana, nos mecanismos, como tudo funciona. Então, a hipnose ela vem como uma ferramenta para atingir o mais profundo do nosso inconsciente. Então, às vezes, na terapia, a gente demora muito mais tempo para acessar esse lugar,
né? Que às vezes é difícil e as pessoas têm pressa e precisam saber respostas, ter respostas e chegar a esse lugar. Então, a hipnose ela é um processo que ela consegue acessar mais rápido, mais profundo esse lugar do inconsciente. Então, é uma ferramenta que vem ajudar, como várias outras, o processo da terapia das pessoas. Então, seria interessante, assim, para a galera em casa entender, não ficar só na psicologia, tipo, buscar outros recursos? Vai tudo depender da demanda daquele paciente. Né? A hipnose ela é indicada para qualquer situação. Ansiedade, depressão, drogadictos, pessoas, por exemplo, que querem emagrecer, que têm dificuldade. Então, a gente tem o balão gástrico que a gente coloca. Tem várias situações. Mas ela precisa primeiro ser feita com um profissional sério. Né? Porque não é brincadeira. E também não é aquela situação que todo mundo fala, ai, nossa, eu vou ser hipnotizado, você vai descobrir a senha do meu banco, ou você vai me fazer virar um patinho. Não, é tudo muito sério, é tudo muito consciente. Então, como tudo, a gente precisa sempre buscar os profissionais qualificados para não banalizar e, às vezes, até ter um resultado que pode ser horrível para essa pessoa. Entendi. Então, ela é mais uma ferramenta aí que a gente tem para acessar esse lugar, que é muito difícil de acessar, que é o nosso inconsciente. Sim, muito difícil. Fora que é um mundo, né? Digamos assim, um universo muito amplo, né? Tipo, exatamente. E lidar com pessoas, principalmente com a mente humana, é muito difícil, né? Muito difícil. Por exemplo, você falou no começo que gosta de lidar com pessoas. É difícil, gente. Eu acho que ela é maluca. Não, mas olha, se a gente parar para pensar, o ser humano, acho que é a melhor criação divina, né? Mas é assim, com certeza. Tudo que nós somos capazes, às vezes até brinco, principalmente em terapia de casal, quando alguém fala, ai, mas eu nunca imaginei que ele fosse capaz de fazer isso, né? Então, assim, o problema está na gente, de não acreditar que o outro vai fazer aquilo. Porque, sim, nós somos capazes das maiores atrocidades. Está aí a guerra, né, no Israel que a gente está vivendo. A gente vai falar disso também, verdade. Várias coisas, mas também a gente tem um lado bom disso. Então, quando a gente está no nosso limite, no padrão emocional, ali no bombeamento de todos os hormônios, nós somos capazes de matar, nós somos capazes de fazer as coisas que qualquer um fala, nossa, mas que absurdo. Não, mas todo mundo é capaz. E lidar com isso também tem o teu lado recompensador, porque você vê a evolução do ser humano. Verdade. Vê a cura, né? Vê a resolução de traumas de infância, da pessoa ser liberta de dores que estão ali presas a ela, muitas vezes até desde que ela era bebê criança, e vai se tornar um adulto melhor, com uma vida muito melhor, para fazer uma sociedade melhor, né? Sim, mas aí que tá. Você falou uma coisa interessante. Acessar a vida da pessoa, por exemplo, desde a infância. Mas não seria perigoso esse acesso? Não. O que pode desencadear, por exemplo? Então, por isso que tudo tem que ser feito com muita responsabilidade, né? Porque, por exemplo, o nosso cérebro, ele coloca no nosso inconsciente principalmente as coisas que nos causaram muita dor. Muita dor, isso. Então, quanto maior o sofrimento, mais lá pro profundo do inconsciente ele coloca. Por quê? Porque ele não quer reviver aquilo. Porque vai causar dor nele. Então, ele vai colocando lá para baixo, para baixo. Só que muito do que nós somos hoje enquanto adulto vem dessa fase, né? Dos traumas lá na infância. Exatamente. Porque foi na parte da nossa construção psicológica, ética, moral. Então, tá tudo ali. Tá tudo ali. Então, as respostas quase que 100% estão na nossa infância. Por isso que as pessoas falam, mas fazer terapia, ficar falando da infância? Porque a chave, o segredo está na infância. Caramba. E às vezes são coisas que a gente nem imagina. Nossa, mas essa garrafa está aqui, foi o resultado disso? Que absurdo. Pode ter. E aí é o processo da terapia que vai fazer a gente desnovelar essa história daquele indivíduo e trazer para ele benefícios e leveza, porque hoje está todo mundo em busca disso, né? Nessa pilha de viver, de fazer, de pagar boleto, de um monte de coisa. Tipo, é igual você falou, a galera tá se preocupando com tanta coisa, menos, tipo assim, em se cuidar. Em se amar, em se olhar. É verdade. Né? Muita gente querendo ficar rico da noite pro dia, tipo exatamente. Olha aí, ó, vamos pra terapia, hein? Preciso. Já tô me entregando aqui, ó. Tá vendo? Não, mas é interessante. Na verdade, eu pretendo fazer psicologia. Ai, que ótimo! Mas assim, eu passei a gostar há pouco tempo atrás, assim. Eu nunca vi algo assim. Eu falei, quero fazer isso assim porque eu gostei. E a minha visão, a princípio, é assim, fazer porque eu estou gostando. Porque desencadeou algo que para mim seria interessante. Justamente lidar com pessoas. Sim. Mas assim, talvez no decorrer desse processo, do curso, da faculdade, enfim, eu escolha trabalhar em algum lugar, numa clínica, realmente atender. Mas, a princípio, na minha cabeça é isso. Tipo assim, é mais assim, acho que pra mim mesmo, o autoconhecimento. Sabe? O autoconhecimento. E leva mesmo, entendeu? leva a profundas reflexões. E é uma área que está crescendo muito, demais, né? Demais. A área da psicologia e da psiquiatria são as áreas que mais estão crescendo e vão crescer cada vez mais. Vai.
Justamente por causa dessa necessidade, desse déficit que a gente tem de bons profissionais e de profissionais. Sim. Porque não só a questão de depressão, ansiedade, a gente tem uma geração vindo muito forte aí, que são os portadores do TEA, né? Que são os autistas. Verdade. Então, isso vai vir precisar cada vez mais, não só da área da saúde, mas, por exemplo, a área educacional. Para que esteja preparada para receber esses alunos, para receber esses familiares que são tão importantes quanto... Né, de tanto que as coisas estão mudando muito rapidamente. Por exemplo, é muito hoje rápido. A gente vê escolas até mais adaptadas, né, para receber essas crianças. Eles estão tendo que correr muito assim atrás e de ferramentas que ainda não existem, porque é tudo muito novo. Muito novo essa questão, principalmente do autismo. Uhum. E, na sua opinião, o que mais... O principal motivo assim, que desencadeia uma depressão? Tudo bem que tem vários, né? Mas assim... Sim, a gente tem o fator genético, né? Certo. Então, que hoje a gente sabe que é um dos grandes fatores. Então, sim, né? Se a minha mãe teve depressão, eu posso ter essa depressão no futuro, né? Não necessariamente que isso vai eclodir, mas eu posso carregar no meu gene. Mas você diz... Essa depressão pós-parto ou... Não, a depressão normal, né? Vamos dizer assim, a depressão clínica, isso. Né? A depressão pós-parto ela é específica porque ela acontece pós-parto, mas na maioria das vezes também a gente sabe que ela já estava ali escondidinha. Isso. E aí, com aquele parto, foi onde ela... exatamente. Aí com um tratamento, né, adequado. Às vezes com a terapia, às vezes não só a terapia vai ter o efeito necessário, então aí a gente precisa do auxílio da psiquiatria por causa de medicação, de um processo diferente, né? Mas é muito por essa questão hoje de toda essa guerra que a gente vive internamente, de ter que ser, de ter que fazer, de ter que conquistar. A alimentação influencia muito. E hoje está tudo muito industrializado, exato. Né? As pessoas não valorizam isso. A inflamação celular, ela tem muita importância no processo depressivo, no processo de ansiedade, no processo do desenvolvimento do TEA, né? Mães que estão tendo alimentações muito ruins vão ter esses filhos, muito provavelmente, com TEA, não é só em relação à idade, são uma série de fatores. Verdade. Mas a depressão muito nos chama a atenção justamente porque ela incapacita. Né? Ela incapacita o ser humano de viver, de fazer as coisas. Então, tem que se atentar priva, né, realmente. Muito. Se priva de muita coisa. E aí a gente volta àquela mesma história. Antigamente, né, na época dos nossos pais, pouco se dizia, né, que alguém tinha depressão e tal. A galera até brincava. Não se tinha acesso à informação também, né? Sim. Às vezes a pessoa tinha, mas não sabia o que era. Né? Acho que acontecia muito isso. Tudo muito novidade. Eu acho que principalmente para as donas de casa, né, que o machismo imperava muito, né? Também, mais do que hoje. Também. Elas não podiam trabalhar praticamente, só em casa cuidando dos filhos. E tem né? Ainda tem um pouco essa questão, é falta de ter o que fazer, é falta de Deus, é falta de um tanque para lavar roupa. E não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver, gente. Verdade. Né? Falta de ter o que fazer não vai acarretar. Como o excesso do ter o que fazer também não vai levar a isso. Né? Também tem toda uma estrutura e um processo envolto em todo esse processo de desenvolvimento ou não. Mas sempre é a pessoa se perceber. Perceber o que está tendo reações diferentes a tudo, a estímulo. Antes eu tinha vontade de sair, de passear, de ir para academia, de trabalhar. Agora já faz um tempo que eu não estou tendo. Né? Vontades. Amava comer doce, agora nada me atrai. Né? Não ouço mais músicas, não tenho mais as mesmas vontades. O meu corpo está diferente, porque o corpo também dá sinais. Sim, e a gente se finge de surdo, de doido. Né? Não vou ouvir, não posso ficar doente, não posso isso. E não, ele está dando sinais. Né? E essa questão toda de a gente passar por cima de tudo isso é muito importante. Verdade. Porque chega um momento que essa conta chega. Chega, verdade. Mas assim, na sua opinião, você acha que... Tudo bem, a gente tem que procurar uma ajuda, lógico, de um profissional. Mas a pessoa que ela pensa ali, será que eu estou com depressão? Seria bacana ela lutar contra isso, assim, justamente forçando isso contra. Então, por exemplo, hoje eu não estou legal, então não, vou forçado para academia, vou forçado, por exemplo, vou pegar um filme hoje, nem que for sozinho, vou fazer alguma coisa, vou estar no meio de pessoas para evitar ficar sozinho. Você acha essa parte importante? Sim, tem toda a questão do empenho pessoal, né? Mas dependendo do nível, né? Porque a gente tem estágios, a leve, a moderada e a grave, da depressão, né? A leve, a medicação entra quanto? Desculpa. Depende da pessoa, é de pessoa para pessoa. Né? Tem pessoas que a gente entra com a medicação já na leve,
porque aí você vai ver um histórico, você vai ver toda uma questão hormonal Entendi. Eu achava também. que era da média pra Não, frente. vai depender da pessoa. Entendi. De que aí você vai fazer uma análise de como ela era e de como ela está. Certo. E aí você vê se é necessário ou não entrar com a medicação. Né? A grave já muito provavelmente você já vai partir para ações mais extremas, como por exemplo a própria internação da pessoa, porque aí na maioria das vezes ela está correndo risco iminente de vida, é onde ela tem aqueles desejos latentes de suicídio. Então é onde a gente tem outros cuidados que são muito mais excessivos e muito mais ativos e pontuais ali, porque o risco é muito eminente de um suicídio. E na sua opinião, Sabrina, por exemplo, vamos dizer assim, a gente sabe o que fazer para evitar justamente isso, mas por que você acha que a maioria das pessoas faz totalmente ao contrário? Por exemplo, isso aqui também é um perigo, para quem não sabe usar. Muito, para quem não sabe usar, pô, veja a galera que já acorda ali e tal, Exatamente. e de repente você vê uma foto de uma pessoa, né? Pô, redes sociais é tudo mentira, gente, né? Então assim, você na sua cabeça desencadeia alguma coisa, pô, parece que ela tá melhor do que eu. E aquilo ali... Você quer aquela vida, você quer aquele padrão de beleza, Exatamente. De magreza, de principalmente para quem você segue, se é algum Exatamente, famoso, algum artista. Então, assim, a gente sabe o que fazer, mas parece que a gente não tá nem aí. Então, mas é justamente por isso, porque eu não acredito que vai acontecer comigo. Já começa por aí. Entendi. Né? Não, eu não imagina, eu não Isso sou me fraca. afeta, As pessoas sempre falam isso. Não, quem tem depressão, quem tem doenças, né, desse tipo, mentais, são pessoas fracas. Né? E não. Qualquer pessoa pode ter depressão. Se tiver isso, né? verdade. Então, assim, já parte desse pressuposto de que eu não sou fraco, isso não vai acontecer. Ah, mas qualquer coisa que acontecer, eu vou saber lidar, eu vou saber identificar. E aí é onde vem essa questão dos sinais. Olha, já não estou tão bem, né? Mas não tenho tanta vontade. Mas aí o que é? Você transfere o nome das coisas. Então, eu estou cansado porque eu estou trabalhando muito. Né? Não é porque realmente tem algo. Na verdade, né? Também. Aí pode quando você vai ver, de repente você já está no estágio ali que poderia ter sido evitado. No começo, né? Entendeu? E você passou por cima e não percebeu, ou não quis perceber efetivamente. Porque também admitir isso é complicado. Porque muitas pessoas vão começar a entender que vão precisar de outras pessoas. E esse precisar de outras pessoas também deixam as pessoas inseguras. Né? Então, é um círculo de coisas que vai rodando, e que chega uma hora que realmente ela perde totalmente o controle. Entendi. Então, é ali que ela desmorona. Entendi. Caramba. É muito complexo. É complexo. É muito complexo, por isso que a gente não pode brincar. Mas dá para brincar. Ó, você que está assistindo, você vai se identificar muito com isso que a gente está falando aqui, viu? Então, assim, esse podcast é para você. Tá vendo? Tá bom? Vamos continuar aqui. Vamos falar um pouquinho agora de hipnologia. Tudo bem que você já falou ali no começo, mas assim, explica de novo, ou agrega alguma coisa. Quando ela entra, por exemplo... Então, ela entra quando a pessoa sente que precisa acessar informações que ela não consegue naturalmente. Nem todo mundo que faz uma sessão de hipnose faz terapia. Tá. Né? Ela não está ligada. Ela pode ser uma ferramenta ao processo. Isso. Tá. Você tinha explicado isso mesmo. Mas, por exemplo, Sabrina, eu estou muito ansioso. E aí você vai falar, vamos fazer terapia para entender esses motivos. Não quero fazer terapia nesse momento. Então, pode ser recomendada a sessão da hipnose para entender aonde que começou esse processo da ansiedade. Eu posso dizer que seria um atalho, então, a hipnose? Não, uma ferramenta, porque o atalho você vai cortar caminho. Tá. Né? Tá. É uma ferramenta, é mais uma ferramenta. É que nem aquilo, quando você está com dor de garganta, você pode ou tomar um remédio ou ir direto na farmácia tomar uma injeção. Tá, entendi. A injeção, o resultado dela, provavelmente, vai ser mais rápido. E né? eficaz, O remédio verdade. ele vai demorar um pouquinho mais para fazer efeito. É assim que funciona a hipnose. Entendi. Pô, legal. Eu acho que assim, é uma área que vai crescer muito, você já tinha falado isso, né? Mas ainda é pouco procurado, assim? O que você acha? A hipnose, você diz? Sim, é pouco. Por quê? Porque justamente tem essa questão da mistificação que existe e das pessoas não levarem tanto a sério. Então, tem muito essa brincadeira. Tem duas situações. A gente tem a hipnose de palco, que a gente chama, que é aquela hipnose realmente da brincadeira, né? Que até tem alguns caras... Cebola, existe, né? E tem a hipnose clínica, que essa sim é a séria. É a que realmente a gente tem resultados eficazes. Sim, é a que cuida da saúde, que tá, Exatamente. Tá falando, de saúde, né? Então, no caso. Né? Então, a eficácia dela, quando ela é bem feita por um profissional bem feito, né? Capacitado para aquilo. E também outra coisa, a pessoa
também precisa fazer a parte dela. Sim, lógico. Porque é 50-50. Porque às vezes você vai lá com uma expectativa tremenda, mas você não está aberto àquilo. Então não vai funcionar. Pode ser o melhor hipnólogo do planeta, mas se você não fizer a sua parte, como tudo na vida, né, tem a nossa participação, não vai dar certo. E aí é onde cai em descrédito. Entendi. Porque a pessoa não leva aquilo realmente a sério, não faz a parte dela. Né? E aí fica complicado mesmo. Complicado. Então, por exemplo, vamos lá. Na psicologia, se eu fosse passar com você agora como paciente, você me faria algumas perguntas? Seria desse tipo? Você me faria algumas perguntas? A primeira coisa, a gente, né, na primeira sessão de terapia, a gente vai identificar a tua demanda. O porquê que você está procurando terapia. Qual é a tua principal dor? Entendi. E aí, dentro dessa dor, a gente monta um tipo de um projeto. Né? De tratamento. E aí a gente vai moldando tudo isso. Conforme... Mas lembrando que na terapia a gente trabalha o passado, mas a gente não foca nele porque o passado já foi, a gente não vai fazer diferente. Entendi. Mas o teu passado, ele interfere no teu futuro, por isso que você tem reações hoje. A gente vai olhar para o futuro, mas também não vai focar nele porque ele ainda não chegou. Então, olhar para esse futuro vai te gerar ansiedade. E o papel da terapia é tratar essa ansiedade. Caramba. O foco é no presente com essas duas áreas que a gente vai ter, passado e futuro. Mas focando agora no ser humano que você é, aonde você precisa melhorar, aonde você precisa evoluir, aonde tem coisas, pessoas, situações que estão interferindo hoje no que você é. Né? Timidez, né? Então tudo é tratado com terapia, autoestima, auto-boicote, né? O como eu me vejo, como eu me coloco no mundo, o porquê que sempre eu atraio as mesmas pessoas, então pessoas que se permitem viver relacionamentos tóxicos, abusivos, e não só de relacionamentos amorosos, mas dentro da própria família, porque tem famílias que são extremamente tóxicas. Aliás, eu posso ser extremamente tóxica, então também preciso me tratar, me curar para não levar adoecimento para as outras pessoas. Né? Narcisismo, que hoje está muito em alta, que todo mundo fala. Né? Então, várias coisas. Então, a terapia ela é para a vida, que nem você falou, eu penso em fazer, talvez para a clínica. Mas hoje a psicologia ela está inserida em todos os ambientes. Dentro da empresa, dentro de hospitais, no esporte, né? Nas Forças Armadas, então todos tudo, os lugares, na autoescola, né? Para as pessoas que têm medo, que têm dificuldade de dirigir. Então, hoje, o psicólogo ele está em todas as áreas. Onde tem ser humano, é cabível ter um profissional da psicologia ali. Então, isso é fantástico, porque dá qualidade de vida. Eu acompanho muito canal de esporte, assim, o UFC Luta, assim, eu gosto muito. E eu vejo assim, que o trabalho desses caras é para ajudar na mentalidade do lutador. Porque tudo é mente. Impressionante. Né? O nosso cérebro ele é o órgão mais fantástico que a gente tem. Né? Ele pesa aproximadamente 1,5 kg. Então, você imagina, ali estão todas as informações necessárias e precisas. Então, tudo que eu preciso está ali dentro. Só que a gente não domina ele, a gente não sabe nem, sei lá, 10, 15% do que ele é capaz. Isso que eu ia falar a verdade. Ele é capaz de fazer coisas fenomenais para o bem e para o mal. E aí as pessoas estão investindo em quê? Inteligência artificial. Olha que loucura. Como assim? Um negócio que eu não consigo nem entender a inteligência artificial. Como é que eu vou buscar investir em algo que não é natural? Que não é natural, verdade. E estão se perdendo um tempo, uma situação que está tudo dentro do nosso cérebro. Ele é capaz de qualquer coisa, ele é capaz de curar doenças. Né, com mentalidades, com formas de viver, de pensar, de agir. Né? E as pessoas preocupadas com outras coisas que, infelizmente... Nossa, mas é verdade. Você tocou num assunto interessante. Às vezes eu penso assim, que o ser humano está indo por um caminho que ele não está conseguindo dar conta. Sabe? É muita coisa. Você vê, as redes sociais bombardeiam a galera de muita informação, a mídia, né? O tempo inteiro. Então, assim, é mais fácil para você desencadear algo ruim do que bom. Sim. E aí, é verdade. Isso que você falou, de repente vem, por exemplo, a inteligência artificial e como uma forma de solução, mas na verdade... Tira toda a humanidade, né? Você entendeu? Hoje, para você acreditar, tem pessoas fazendo terapia pelo chat GPT. É real. Você busca no Google, você vai ver depoimentos de pessoas. Fala, por que eu vou pagar psicólogo? Primeiro que já tem uma visão totalmente errada do nosso trabalho, né? Gente. Então, eu não vou pagar uma pessoa para ficar conversando, para me dar conselhos. Primeiro que o psicólogo não dá conselho para ninguém. Já entra com essa mentalidade, né? Tipo... Totalmente. Ainda a informação do que é a profissão psicólogo, do que a psicologia faz, quais são os benefícios, as áreas dela, ainda hoje, né, em pleno dia 13 de outubro de 2023, ainda é totalmente errônea.
porque as pessoas têm preguiça de ir atrás de informações reais. Fica aquele né? estereótipo, né? Exatamente. E criou esse monstro e essa coisa banalizada de que, eu já ouvi muito. Mas eu vou pagar para ficar conversando? Eu vou num bar tomar uma cerveja, a minha terapia é na academia, a minha terapia é na cerveja, é no samba, é no pagode, eu não sei. Não, gente. São coisas completamente diferentes. Nós estudamos no mínimo 5 anos. Faz 27 anos que eu estudo a mente humana. E tipo assim, não para de estudar, né, na verdade. Toda a área da saúde. Não dá para parar. Não dá para chegar no padrão e falar, sei tudo aqui, agora é só aplicar. Exatamente. Exercer. Porque é uma coisa que é cíclica, né? Ela não para o tempo inteiro. Você vê, a gente teve um grande boom aí que foi a pandemia. Foi. Então, olha como essa pandemia mexeu com a cabeça de todas as pessoas. Todas as pessoas. E assim, querendo ou não, para a psicologia até que foi um lado bom. Porque muitas pessoas se renderam à terapia, tiveram que acreditar nela, recorrer a ela, e principalmente a terapia online. Porque também era uma outra situação que era muito desacreditada, porque as pessoas falavam, mas online, isso não tem eficiência. Não, vou te dizer, hoje 60% dos meus atendimentos são online. Eu tenho pacientes no mundo inteiro, pessoas no Japão, na Austrália, em Portugal, né, que hoje têm acesso à terapia, que antes não tinha. Aí, tá vendo? Olha como a gente tá chegando e tem poder para estar cada vez mais ao lado do ser humano. Verdade. E ajudar. Verdade. Eu sou um pouco contra essa questão de EAD, por exemplo, mas é porque eu gosto do contato com o ser humano. Então, por exemplo, sempre gostei de sala de aula. O giz ali, o canetão. Eu para estudo eu também sou do presencial. Pra, tipo assim, tá longe assim numa telinha, aí já é até para tirar dúvidas, né? Assim, interação, realmente. Nesse quesito, você entendeu? Nesse quesito eu tenho essa opinião. Mas realmente, se 60% dos seus pacientes, então, é sinal que a galera tá... E aí, na pandemia, foi para 100%, né? E aí, acabou a pandemia, muitos não quiseram voltar. Eu tenho um paciente em Mogi que não quer voltar para online. Fala, não, sabe, não quero voltar porque tá tão bom. Por quê? Porque faz a terapia em casa, é mais na cama, no sofá, na cozinha. Às vezes, não dá tempo de chegar. Então, faz dentro do carro, né? A facilidade e a comodidade. Porque aqui, a gente não está em São Paulo, mas aqui em Mogi também, dependendo do horário, você demora 1 hora para chegar em Mogi mesmo. Verdade. Então, o tempo que você perde em trânsito, nessa locomoção, é muito maior do que o tempo da terapia. Verdade. Então, você tem custo e você tem custo financeiro e custo de tempo. Porque hoje o nosso tempo custa muito dinheiro. E o estresse, né? Você já vai estressado. Olha aí, mais motivo para trabalhar na terapia. O paciente já vai estressado. Já chega lá, eu não quero conversar, não. É verdade. Ai. Mas e para quem está com depressão, com sintomas de depressão, qual conselho você daria? Tudo bem, procure um profissional. A principal coisa, né, é identificar o que pode estar gerando isso e pedir ajuda. Porque as pessoas têm muita dificuldade de pedir ajuda, né? E também acho que a gente tem que entrar num ponto de quem vai ajudar. Por quê? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Né? Porque nós não estamos preparados efetivamente para acolher essas pessoas. Porque, como a gente falou agora há pouco, né? Ainda hoje se fala nisso. Mas vai para uma academia que isso passa. Vai fazer uma aula de teatro, vai fazer um curso disso, vai fazer aquilo, arruma um namorado, entra num aplicativo para arrumar um namorado. É assim. É assim mesmo. Né? E banalizam efetivamente. Porque eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar, então eu falo qualquer coisa. Então eu sempre digo, não sabe o que falar? Engole a língua. Nessas situações, a melhor é o silêncio. Porque, às vezes, uma pequena palavra pode ser interpretada de uma outra maneira para aquela pessoa e aquilo pode piorar o que ela já está sentindo e vivenciando. Então, tomar cuidado também quem está recebendo essas pessoas, né? Às vezes não fala nada, só dá um abraço, né? Só acolhe aquilo. De repente, ela está pedindo um conselho para alguém mais despreparado do que ela. Exato. E é o que acontece na maioria das vezes. É o que acontece na maioria das vezes. Porque a gente sabe que acha que sabe tudo, né? E não vou resolver. E não. Né? Então, peça socorro. Seja para quem for. Mas aquilo, procure uma pessoa que confie efetivamente, que você tenha noção de que aquela pessoa vai te dar o mínimo de resguardo possível. E, fora isso, é acessar uma rede de apoio e uma rede multidisciplinar, às vezes, de tratamento. Então, é o psicólogo, às vezes vai ao psiquiatra, porque ele vai também estar fazendo algumas coisas. Porque, às vezes, uma falta de vitamina,
pode desencadear uma depressão, né? Caramba. Então, assim, a vitamina D, por exemplo, que é a vitamina que é a do gente sol. toma no sol, No sol. né? Só que ela é pouquíssimo absorvida pelo nosso organismo. E assim, vamos supor, você ficou lá no sol 5 horas, tomou o maior sol, torrou lá embaixo. E aí você sai desse sol e você vai tomar um banho, esfregou sua pele. Automaticamente você cortou o efeito daquela vitamina C. Daquela vitamina D. vitamina D, no caso. Então tem todo um processo que a gente perde muito a vitamina D e cada vez mais a gente está tendo menos. Por quê? Porque a gente fica o tempo inteiro fechado. Né? Hoje são poucas as pessoas que andam na rua, que caminham, que correm, que vão à praia. Por quê? Porque a gente tem facilidade hoje. É Uber, você chama na porta, desce na porta. Aí você já se enclausura dentro de um lugar. Né? Então, é a questão hormonal também, a questão de vitamina, né? A questão também hoje de várias questões que vêm relacionadas à hereditariedade. A gente quer respostas. Mas por que eu tô assim? Não interessa. Interessa que você está assim. Então, a gente precisa tratar. Porque isso pode piorar e tomar uma proporção que, às vezes, fique realmente fora de controle. Nossa, é verdade. Né? Então, não é procurar a causa. É procurar fazer algo imediato. Então, percebeu que tem alguma coisa diferente. Né? As pessoas que eram muito ativas, de repente, começaram... Aí vai colocando... mas eu tô cansado. Mas eu tô velho. Mas eu já não funciono. Não, começa a reparar... Né, aos sinais. E também as pessoas que convivem com a gente também reparam, porque é muito comum, né, você chegar para mim e falar assim: nossa, Sabrina, você tá diferente, tô notando você mais introvertida, né, você tem negado mais convites para sair, a gente nunca mais saiu, a gente nunca mais conversou, tem te notado mais triste, tá tudo bem, como é que você tá? Então, às vezes, a pessoa também não percebe, quem vai reparar é o outro. Outra pessoa, verdade. Né? Então, aí são motivos de alerta, de correr realmente para fazer algo, porque tem tratamento, né? Tem jeito. Todo mundo precisa ter vontade de viver e qualidade de vida. Verdade. Cada vez mais a gente está perdendo qualidade de viver. De vida. Verdade. E as pessoas que moram, por exemplo, com uma pessoa depressiva, isso pode afetar? Como assim? Por exemplo, você tem alguém depressivo dentro da sua casa. Isso pode te afetar também? Sim, com certeza. Porque você acaba sofrendo as interferências daquilo, né? Do clima, do ambiente, da própria troca de energia. Sim. Porque tudo é energia também. Entendi. Né? Então, você está naquele ambiente doente, Você probabilidade dos demais membros daquele local se adoecer, não obviamente por depressão, porque ela não é contagiosa, né? Mas você tem uma forte incidência de algo também emergir sobre você. Aí entra aquele ditado que a galera fala: você é a média das 5 pessoas que você convive. Então, assim, se você forte deixar, isso, mas se é você real. Deixar, é real. Se você deixar isso te tomar, então... Exatamente. E a energia negativa, os pensamentos negativos, ele tem maior força e rapidez do que os positivos. O nosso cérebro, ele é 100% pensamento. Então, o tempo inteiro ele está pensando. Verdade. Né? E aí, esses pensamentos, eles vão ser transformados em sentimentos, que vão ser transformados em ações, em atitudes. O resultado final disso que vai se tornar um hábito. Então, se você é uma pessoa que deixa o teu pensamento negativo presente o tempo inteiro, ele vai criar um hábito. Então, o tempo inteiro você é negativo. E vai estar contaminando todo mundo. Nossa, olha, hoje tá chovendo. Mas que saco, né? Caramba, olha que tempo horrível. Hoje nem dá vontade de sair de casa, hoje vai tudo errado. E contamina cada vez mais o ambiente. Então, lidar com isso também é muito difícil. E é difícil a gente se regrar até no que vai pensar, né? Porque é o que você está falando. Porque é automático, né? É automático. Às vezes você tenta lutar contra ali. Exatamente. Você entendeu? Exatamente. Se você sempre foi uma pessoa negativa, aí a gente entra com algumas investigações. Certo. Né? Porque existem essa questão de ser negativo por doenças, por alguns transtornos psicoemocionais. E existem pessoas que é dela mesmo, é da característica de personalidade. Então, também diferir isso, também, às vezes, é muito difícil. Porque você precisa entender o porquê que essa pessoa é tão negativa. Né? Porque faz parte da personalidade dela, porque ela foi criada num ambiente negativo, então ela conviveu com isso com pai, com mãe, com família, então ela cresceu aprendendo dessa forma, e mudar esse padrão de hábito é muito complicado, mas é possível, né? E é necessário sem sombra de dúvidas. Ou isso faz parte, é um comportamento, é uma situação de algo psicoemocional. Né? Porque algumas doenças trazem isso, como a depressão, né? Dependendo da ansiedade.
né, da TAG, que a gente fala que é a doença em si, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, a questão também da hiperatividade também. Então, dependendo, cada caso é um caso. Então, dá pra gente generalizar. Sim. Cada indivíduo é um indivíduo e a gente tem que estudar e mapear ele como um único ser. Porque é ali que a gente vai encontrar todas as respostas. E aí saber a forma de tratamento, no caso. Sim. Né? Meu, e o ser humano... Por isso que eu acho isso muito maluco. Porque, igual você está falando, cada um é cada um. Então, assim, como que é possível você identificar algo na pessoa e dali começar a trabalhar? Porque, assim, acho que o ser humano, ao mesmo tempo, é um universo inexplorado, meu. Sim. É igual a gente tá falando da mentalidade. Inexplorado, é. Você entendeu? Igual a gente tá falando da mentalidade. Tipo assim, acho que a gente tem acesso, assim, a muito pouco por cento. A quase nada. Muito Exatamente. E, às vezes, assim, a gente está indo num tratamento, né, que tá tudo dando certo. Chega algum momento desse tratamento, acontece alguma coisa, e não precisa ser uma coisa grandiosa, não. Pode ser uma pequenina coisa. A gente tem uma regressão tão rápida. Quase que volta para o início. Que as pessoas falam, nossa, mas como assim? Eu estava indo tão bem. Justamente porque isso. Porque o processo é cíclico. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro prestando atenção, valorizando. Por isso que eu falo, as pessoas falam assim, mas em quanto tempo eu vou ter que ficar em terapia? Não tem tempo, né? Eu tenho um paciente que está comigo há 18 anos. E aí me fala assim, mas nossa, esse paciente é muito ruim, né? Ele é muito doido. Ou você que é muito ruim porque você não conseguiu curar ele. Primeiro, o psicólogo não cura nada. Quem cura é a medicina. Verdade. Né? Mas é porque a gente está vivo. E todos os dias a gente tem que lidar com situações diferentes. Então, eu venho com uma demanda inicial para a terapia, eu trato aquilo, eu resolvo aquilo, mas eu continuo convivendo com pessoas, eu continuo tendo situações a resolver, a lidar, a enfrentar. Então, eu preciso cada vez mais me resguardar para que eu não surte, para que eu não recaia naquilo. Né? Então, o processo de terapia é um processo contínuo de autoconhecimento, de valorização da vida, mas tudo primeiro voltado para si. Né? Eu preciso me amar, eu preciso me reconhecer, eu preciso me entender para que aí sim eu consiga lidar com você ou com as outras pessoas. Porque, em primeiro lugar, está a Sabrina como ser humano. Depois vem a Sabrina como mãe, como esposa, como profissional, como filha, como amiga, em todas as outras áreas. Mas se eu não focar nessa Sabrina, o resto está perdido. Verdade. Sabe uma coisa que eu percebi? Isso assim, conversando com outras pessoas. Muita gente vai para psicologia, no caso para a faculdade, já com depressão, para tentar uma suposta cura. Você acha isso bom ou ruim? Não, é péssimo. É péssimo porque ali ele vai... É muito superficial em termos de tratamento, né? Não vai ter esses recursos. Ele vai aprender como funcionam os mecanismos, como é que o cérebro funciona, né? Padrões de comportamento, ele vai ter a base teórica e no final ele tem a prática, porque no final a gente tem que fazer o estágio, né? Mas em termos para eu ir para lá, para me curar, é a pior escolha que eu possa fazer. Já vi muita gente falando isso. Eu acredito. Nossa, eu falo, gente... Quer dizer, você vai gastar 5 anos e não é barato uma faculdade de psicologia, então não é mais fácil ir direto para uma terapia? Verdade. Que às vezes você pode ter respostas em 1 mês, 2 meses, 1 ano, e vai sair mais barato física, emocionalmente e financeiramente. Verdade. Então, não é muito inteligente isso não, mas... E hipnologia, de novo, né? Vamos tocar nesse assunto de novo. Interessante. Qual que é o índice? Existe um índice, tipo assim, de crescimento, assim, cresceu tantos %, daqui 10 anos a estimativa é que não, se tem, eu não sei. Essa informação eu desconheço. Eu sei que informação eu desconheço. Que que a gente trabalha no dia a dia, que já existe há muito tempo, né? Freud foi um dos grandes precursores da hipnose. Então, no momento da vida dele, ele usava muito a hipnose como ferramenta, né? Para o trabalho dele, para as terapias dele. Mas chegou um momento da carreira dele que ele desacreditou na hipnose por causa de alguns resultados que ele teve. Então, ele a abandonou e deixou de lado. E aí, ele volta mais para frente. Depois, quando ele vê que alguns dos seus discípulos, alguns dos seus tutores estão praticando a hipnose, estão tendo resultados eficazes. Então, ali ele para e fala, opa, peraí, mudou alguma coisa. Né? Então, deixa eu ver o que mudou e aí eu vou pegar essa ferramenta de novo para mim. Então, ele volta com essa ferramenta, porque ela é uma ferramenta específica para acessar o nosso inconsciente. Então, ele vai ali no mais profundo do nosso consciente. Então, eu sempre gosto, até tem a garrafa, eu sempre gosto de dar. Então, vamos supor que isso aqui é o nosso processo psíquico. Então, é o que tem dentro da nossa mente, o que nos rege enquanto seres humanos. Então, a tampa, se a gente comparar com o resto do nosso corpo, ela é a menor parte, certo?
Isso aqui é o nosso consciente. Então, é tudo que nós lembramos. Certo. Então, por exemplo, se eu perguntar para você, o que você tomou de café hoje? Você vai lembrar? Eu lembro. Fácil ou difícil? Fácil. Então, tá no teu consciente. Sim. Vamos supor que essa parte aqui, até chegar no rótulo, né, é o nosso pré-consciente ou subconsciente. É a mesma coisa, o que muda. Para a psicologia é pré-consciente e para a psicanálise é subconsciente. A psicanálise também, né, é uma abordagem da psicologia. E o resto, daqui para baixo, é o nosso inconsciente. Então, olha como ele é enorme comparado com o sub e quanto o consciente. E o que está no nosso inconsciente? Tudo que eu não lembro. Tudo Mas que tá eu ali tenho. guardadinho, digamos assim. Exatamente. E quanto mais aquilo me causou sofrimento, quanto mais aquilo me causou dor, mais profundo ele tá. Nossa. Por quê? Porque o meu cérebro é inteligente. Ele fala, eu não quero lembrar disso. Então, vou jogar Ah, lá pra Sabrina baixo. caiu da escada quando eu tinha 5 anos, teve que tomar 10 pontos no joelho. Aquilo me causou muita dor física e emocional. Então, eu não quero lembrar daquilo. Então, ele vai me jogar lá para baixo. Só que essa dor que eu senti lá quando eu tinha 5 anos, ela pode estar trazendo resultados para hoje, com a Sabrina adulta nos dias de hoje. E como é que eu vou acessar isso? Eu não tenho a menor ideia de que aquilo é o que está me fazendo mal, que eu tenho alguns resquícios hoje. Então, o que a hipnose faz? Ela vai lá para tentar investigar e acessar essa informação que está lá no mais profundo. Ela consegue 100%? Não. Porque quando a gente está falando de mente, a gente não tem garantia de eficácia, não tem garantia de 100%. Se alguém der garantia quando se trata de um processo psicológico, está mentindo. Porque não existe. Não existe, né? A gente tem resultados eficazes, a gente tem muitos anos hoje de estudo da mente. A psicologia ela é uma ciência, mas ela não é uma ciência exata. Ela é uma ciência. Então, nós, psicólogos, nós fazemos parte de uma equipe de cientistas que estamos ali o tempo inteiro estudando, aprimorando e correndo atrás de informação para trazer qualidade de vida. Só que aí a hipnose, como eu te falei, não necessariamente precisa ser feita por um psicólogo. Você pode ir lá, se interessar pelo tema, querer desenvolver isso no teu trabalho, e aí você vai fazer um curso de hipnose e você vai ser um hipnólogo. Entendi. Então, esse processo é que é o mais fenomenal. Eu consigo, na maioria das vezes, chegar? Sim. Às vezes eu chego em uma sessão, chega, dependendo da situação, dependendo de como for a tua entrega, né, para isso, de como for a condução também, porque quem tem que estar aqui também tem que saber o que está fazendo. Verdade. Eu vou acessar. Às vezes eu vou trazendo para cima só. Às vezes eu não consigo trazer direto para o inconsciente. Então, eu vou precisando de mais sessões. Sim. De mais sessões. Quanto às sessões? A gente não consegue precisar. Saber, É diferente de terapia que é semanal, né? Para ter a eficácia, para ter o resultado. A hipnose, eu posso fazer uma sessão hoje com você, que ela pode demorar 2 horas, né? E eu falar para você, olha, vamos parar, por quê? Porque o teu cérebro vai parar de... É um esforço muito grande para o teu cérebro e para mim também, enquanto estou conduzindo isso. E a gente consegue perceber se você está no nível estável, se você está realmente dentro da hipnose, se você está saindo, se você está voltando, né? Então, eu consigo entender e falar, não, vamos parar hoje, mas vamos marcar outra sessão, porque está vindo, né? E até a gente trazer isso para o consciente. Mas eu também consigo perceber de falar, isso vai te causar mais sofrimento. Então, é melhor a gente ressignificar isso e partir para outras ferramentas. Entendi. Então, tudo é uma condução de análise, de entendimento. Então, percebe como é sério? Muito. Né? De que não dá para ir no achismo, de brincar, de fazer as coisas. Não, a mente humana, ela é fenomenal. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente faz e, principalmente, quem deixa a gente acessar ela. Verdade. Porque pode ser perigoso. E como que é a mentalidade de uma pessoa? Por exemplo, ela sai da casa dela e fala, peraí, eu vou passar por uma sessão com uma pessoa que eu não conheço, mas ao mesmo tempo com uma pessoa que ela conhece, ela não teria essa coragem, né? Aí isso vale para os dois, né? Isso vale tanto para psicologia quanto para hipnose. Assim, 99%, né, hoje, das pessoas que recorrem ao psicólogo, que recorrem a essas terapias, é por indicação. Né, aquilo. Não tem lá o caderninho do convênio que você fala, preciso de uma psicóloga. Gostei desse nome, achei bonito, vou nesse nome. Não, é alguém que indicou. Verdade. Né, alguém que já passou, é alguém que você já ouviu falar. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela chegou até mim, ela falou, Sabrina, porque eu sempre pergunto, como é que você, né, chegou até mim? Ela falou, olha, eu estava no salão fazendo a unha, e aí eu estava conversando com a minha manicure, e eu falava, eu preciso de uma psicóloga. Ela falou, eu também acho que você precisa. Ela falou, mas eu não sei, eu não conheço ninguém. Ela falou, tem uma aqui que um monte de gente já falou dela.
Então, se você quiser, eu te dou o contato, te dou o nome. E aí foi. Aí eu falei, nossa, mas que engraçado. Mas nem a manicure tinha passado comigo. Ela tinha ouvido falar de outras clientes. Tá Então, vendo? para você ter uma ideia de como é que funciona. Nossa. Né? As pessoas pode ter aquele consultório maravilhoso com aquela placa com luz neon. Mas se a pessoa não te conhecer ou não tiver referências ao seu respeito, ela não vai querer, porque ela vai pensar, mas eu vou falar assim para qualquer pessoa? Né? Como assim? E tem a questão do julgamento, que as pessoas também têm vergonha, acham que nós vamos julgar, né? Que nós vamos dar conselho. Não. O bom profissional, o psicólogo, ele não tem que dar conselho. Porque conselhos é munido de sentimentos. Eu, quando eu estou numa sessão, eu não sou mulher, eu não sou homem. Eu sou um profissional da psicologia. Certo. Tanto que muitos homens ainda têm preconceito, tá? Hoje, 90% dos meus pacientes são mulheres. Infelizmente. Porque vocês têm muito preconceito. Caramba. Em termos de falar assim, mas eu não preciso. Isso é bobagem. Né? Ou eu vou lá para ficar falando com uma mulher. Eu já ouvi de pacientes meus falar assim, como é que eu vou falar mal de mulher para você que é mulher? Você ri? Olha. Ele queria falar mal da mulher dele, então? Provavelmente. Por exemplo, como é que eu vou falar de sexo para você que é mulher? Nossa. Porque não consegue entender que é um profissional. Né? Eu sou uma profissional ali. Você vai me trazer o que você me trouxer, eu jamais vou dizer para você, nossa, como é que você foi capaz de fazer uma coisa dessa? Que absurdo. Não. Esse não é o meu papel. Eu vou falar pra você, não gostei dessa sua blusa. Acho que você deveria usar abóbora. Tá feio com essa blusa, hein? Imagina, que absurdo. Você entende? Então, as pessoas confundem muito essa relação. Não é amizade. Eu não sou amiga dos meus pacientes. Eu sou a psicóloga deles. Claro que eu tenho sentimentos, eu tenho emoções, eu sou um ser humano, mas ali eu exerço 100% o profissionalismo dentro da profissão que eu escolhi, para ajudá-lo. Porque se tiver essa quebra, tem interferência no processo. E aí eu não posso mais garantir que vai dar resultado para você. Né? Então, a gente precisa ter o máximo de discernimento e profissionalismo. E é isso que as pessoas se perdem na hora de procurar um psicólogo. E existe muito essa questão de, tipo assim, se eu te conheço do dia a dia, não seria legal eu estar passando com você, né? Então, não. Isso aí também é muito relativo, né? Por quê? Porque, que nem falar, a gente tem um código de ética? Sim. O meu código de ética, ele me proíbe, por exemplo, atender você que é namorado da minha vizinha? Não. Ele não me proíbe. Vai de mim. O que eu achar que eu dou conta de fazer. Entendi. Porque, por exemplo, eu tenho pacientes que eu sou psicóloga da mãe, da irmã e do paciente. Caramba. E não tem interferência nenhuma. Porque primeiro a gente tem a questão do código de ética sobre o sigilo. Se tem uma coisa que é muito séria e muito valorizada dentro da psicologia, é o sigilo total e absoluto. Eu não posso falar nada. E se eu fizer menções ou referências, eu não posso dar detalhes que identifiquem a pessoa. Entendi. Né? Então já começa por aí. A não ser que a pessoa realmente me autorize ou que para ela não tenha nada disso. Mas eu jamais posso dizer, olha, Mariazinha é minha paciente, ela odeia cachorro. Não. Eu posso dizer, olha, eu tenho uma paciente que odeia cachorro. E tudo bem. Né? Então, essa questão do sigilo, ela é importantíssima. A quebra desse sigilo pode incorrer de nós perdermos o direito da gente exercer a nossa profissão. Né? Então, essa questão, ela é muito forte para a gente mesmo. Então, tem esse processo de cuidado. Né? Então, eu posso atender, sim, marido e mulher, mas como é que vai acontecer? Se eu percebo, você é meu paciente, vamos supor que sua namorada também é minha paciente. Qual é a probabilidade de você trabalhar na terapia questões do seu relacionamento amoroso? É muito grande. Ela também, então vai interferir no processo, porque eu não vou conseguir ser imparcial. Então, aí sim, eu vou dizer para você, falar, não, eu vou atender você. A sua namorada eu não vou atender, porque não vai ter imparcialidade, vai ter prejuízos no seu tratamento e, consequentemente, no dela. Então, eu vou indicar para ela um outro profissional. Tudo bem? E tudo bem. Então, isso é muito do manejo do profissional. Entendi. Né? Então, eu posso conhecer você, eu achava que era uma via de regra. Tipo. Não. Quem faz a regra, né, é o profissional. E aí entra justamente esse lado profissional. Eu preciso ser profissional naquilo para te dar resultados e retornos. Porque senão você só vai perder teu tempo e teu dinheiro com a terapia, ainda vai sair por aí falando mal. E aquilo, a pessoa não vai querer saber que não foi você que fez a tua parte. Vai falar, foi a Sabrina Ferraz. A Sabrina Ferraz é péssima psicóloga, hein? Não vai lá nela, não. Então é o meu nome e não tem nada mais valioso nesse mundo do que o meu nome, porque ele é a minha profissão. E igual você estava falando agora há pouco. Por exemplo, uma pessoa ela pode muito bem
né, levar o seu nome de uma forma positiva, mas tipo, te queimar também, né, no caso. Exatamente. E às vezes acontece da pessoa, por exemplo, você é meu paciente, aí eu falo um negócio pra você, a gente trabalha uma questão em terapia, aí você vai chegar lá pra sua namorada e vai assim, mas a minha psicóloga falou isso de você. E na realidade, eu não falei nada. E mesmo se eu tivesse falado, você não tinha que falar para a sua namorada. Então, já aconteceu de vir esposas, namorada, falou, olha, fulano me falou que você falou isso. Eu falei, então tá bom. Né? Porque eu não posso também fazer nada. E aí eu chego lá e falo, então a partir de hoje, meu querido, eu não atendo mais você. Porque você não tem maturidade para estar no processo psicológico. Porque o que ele queria dizer para ela, ele não tinha coragem, então o que ele colocou? A Sabrina como, desculpa. Jogou no seu colo. Olha isso, você fez que é fácil, não é não? Caramba. Nossa, mas realmente você está falando agora há pouco em relação aos homens. Realmente, né, os homens têm mais essa dificuldade, assim. Muito. Eu acho que é uma mentalidade meio que assim de... Pô, às vezes eu até acredito que eu preciso de ajuda, mas não, peraí, isso vai passar daqui a Exatamente. pouco. Ou então vou tentar levar até onde eu conseguir. Exatamente. Né? Mas também, sabe o que? É muito cultural. Também. Né? O homem, ele não foi ensinado, essas gerações passadas, não sei quantos anos você tem, mas da tua geração, né? Ele não precisa de ajuda. Porque ele não erra. Porque ele não pode ser fraco. Porque ele não pode realmente cair. Então, como é que eu vou pedir ajuda? Não pode demonstrar fraqueza, né? Entende? Tá lá super-homem. Super-homem, quando via a criptonita, ele pedia ajuda pra alguém? Não, ele se enclausurava lá no canto, até ele recompor as forças dele. Só que aqui ninguém é super-homem nem Mulher Maravilha. A gente precisa de ajuda, a gente precisa do outro, a gente não sabe viver sozinho, né? E essa troca de sentimentos, de energia, de tudo, ela é fundamental para nossa existência. Verdade. Né? Então, legal. Viu? Bacana, muito complexo. Tá vendo, galera? Ó, Sabrina Ferrer, já procura ela se você estiver precisando. Olha aí, tá vendo? Ela vai deixar as redes sociais. E se souber de alguém que precisa também, aí, ó, né? tá Porque às vezes a gente identifica, como a gente falou, de alguém que precisa. Que precisa, verdade. Né? Então é muito legal isso. Você, pra gente finalizar então, você quer olhar para essa câmera, dar um recadinho para quem tá em casa? Claro. Sofrendo de depressão ou que acha que está com sintomas de depressão? E também para alguém que queira ingressar numa faculdade de psicologia ou num curso de psicologia? Não, bacana. Então vamos por partes. Muitas perguntas, calma. Não, mas fantástico, né? Pena que é muito rápido, né? Rápido, mas faz verdade. parte. Então a gente vai desenvolvendo. Então, assim, a primeira coisa que a gente fala justamente é isso, é se olhar, né? É se dar importância, é se amar. Porque se eu não fizer isso, ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. Né? Não é meu marido que pode me amar ao máximo, não é meu filho, não é minha mãe, sou eu. Porque, na realidade, sou eu que sei o que eu estou sentindo. Né? Eu que sei a dor verdadeiramente de ser quem eu sou. E admitir isso é o mais difícil. Porque, como a gente falou, né, nós não fomos ensinados a cair, a errar, a precisar de ajuda. A gente sempre está nesse papel de ajudar. Né? Mas de pedir ajuda, de se colocar, é muito mais difícil. Então, a gente não está sozinho. Efetivamente, a gente tem uma rede muito grande de apoio. A gente tem um CVV, né, que é um serviço voluntário. É muito bom. Hoje, a gente tem pessoas altamente capacitadas dentro do CVV, profissionais da psicologia, da psiquiatria, de todas as áreas. Então, sentiu qualquer sinal, né, de mudança, de pensamentos negativos, intrusivos, que isso está tomando uma constância, uma força muito grande em você, peça ajuda. Seja para quem for. Hoje, com o Google, a gente anda com o celular o dia inteiro. Né? Procura lá psicólogo da minha região ou psicólogo, sei lá, eu quero ver a avaliação, pergunte para alguém, você conhece alguém? Busque ajuda, né? Dá para ser online, você não precisa sair da tua casa. Dependendo do caso, o psicólogo também faz home care, né? Então, tem profissionais que vão, dependendo do caso, até você, né? Mas a gente não tem que estar sozinho, não tem que passar por isso, porque a gente acha que vai dar conta. Mas nem sempre a gente dá conta. Então, verdade. É muito perigoso, é muito importante. E nada vale mais nessa vida do que a nossa vida. E viver é o bem mais precioso que a gente tem. Verdade. Né? É fenomenal. Esses dias uma paciente minha me falou, por causa dessa questão da guerra, ela falou, sabe, Sabrina, eu me dei conta que a gente não sabe o nosso lugar na fila. E é uma verdade, assim, tremenda. A gente não sabe se tem 1 milhão de pessoas na nossa frente, ou se a gente é o próximo. Se a gente é o próximo. Né? Então, se eu puder me cuidar, se eu puder fazer... Hoje a gente tem recursos. Né? Hoje, sim, a psicologia está aí para todo mundo. A psiquiatria. Né? Mas eu não quero tomar remédio. Gente, parem de demonizar remédio.
né? Remédio veio para nos ajudar, para nos dar suporte, sustento. Não que a gente vai ter que tomar para o resto da vida, mas ele traz para a gente fatores químicos que às vezes o nosso cérebro não está mais produzindo. Verdade. Então, ao menor sinal de mudança, peça ajuda. Você precisa se ajudar. Essa primeiro lugar é a sua missão, depois é o outro. E quanto à questão da faculdade, então, assim, acho que tem que ter o dom. Né? Hoje a gente vê muita gente dentro da psicologia, dentro de muitas áreas. Uma das áreas que tem me assustado muito, por exemplo, é a medicina. Né? Um monte de gente do nada resolveu fazer medicina. Aí vai para o Paraguai, vai para o Uruguai, sei lá, vai para onde, porque quer ser médico. Só pagar mais barato. Né? E você fala, você conversa com as pessoas, não, por que você quer ser médico? Porque ganha dinheiro. Porque é a única profissão que eu já vou sair de lá empregado. Porque num plantão eu vou ganhar R$ 1.500, R$ 2.300. E aí você vai precisar desses médicos, vai parar num PS, vai fazer, você sai de lá, você entrou lá com uma dor de cabeça, você sai de lá sem um órgão. Verdade. Né? Então é muito sério. Tudo na Não vida vai a gente olhar pra precisa ter sua cara dom. e vai receitar um dipirona. Exatamente. Né? Então, sempre se identifica, gosta de gente, gosta de ser humano, porque precisa gostar verdadeiramente. É 100% lidando com gente e ninguém procura psicólogo para contar coisa boa. Até hoje, em 21 anos que eu tenho de atuação clínica, ninguém chegou para mim e falou assim, eu preciso passar com você porque eu tenho uma coisa maravilhosa para te contar. Nossa, verdade, né? Pensando por esse lado. Então, é saber que você vai lidar com problemas, com o problema dos outros, que às vezes você vai ter que esquecer dos seus. E não tem probleminha ou problemão. Todos são problema. E a nossa missão é ajudar eles a se entenderem, a resolverem, a tirar as vendas dos olhos. É muito lindo quando o paciente fala, nossa, mas estava na minha frente o tempo inteiro e eu não enxerguei. Sim, porque eu que estou vivendo o problema. Então, eu realmente preciso de ajuda para ter esse clique. Então, isso é fenomenal. Então, se identificou, acha que é bacana? Busque aí nas redes sociais, busque pessoas, a gente pode trocar informações, Sim. Converse com um psicólogo, como é que é a profissão. Não imagine que vão ficar ricos, porque não vai ficar rico, a não ser que você queira ir pro TikTok e fazer aquelas dancinhas lá, mas a psicologia clínica em si, né, ela é uma profissão realmente recompensadora, mas em termos de troca. Eu aprendo todos os dias com meus pacientes. Né? Eu me emociono com os meus pacientes, de ver a evolução. Meu marido já foi parado na rua, né? De falar, nossa, olha, obrigada, né, pelo que você fez comigo, com a minha filha, com meu filho, porque realmente é tudo impagável. Né? Você vê a mudança, você vê a evolução de um ser humano em sofrimento e vê ele bem, e vê nele ter vontade de viver. Pessoas que chegaram até mim que estavam em risco eminente de suicídio, porque a pessoa que quer se matar, ela não quer se matar, ela quer acabar com aquela dor que ela não aguenta mais, ela não sabe como lidar, ela já tentou de todas as formas. E morrer é a única solução que ela vê naquele momento. Né? E, de repente, ela veio e falou assim, olha, hoje eu tenho vontade de viver de novo. Hoje eu vejo o mundo colorido de novo. Hoje eu tenho vontade de sorrir. É fenomenal. Então, se você realmente tem esse dom e se enquadra nisso, aí sim, vá fazer uma faculdade de psicologia, porque é o único recurso que a gente tem para acessar essas pessoas de verdade. Que legal. Né? Tá vendo, galera? Pegou a dica? Olha aí, Sabrina dica de milhões. Dica de milhões, tá vendo? Ó, eu vou estar marcando ela depois, vou disponibilizar as redes sociais dela. Vocês seguem. Quem precisar, estiver passando por alguma situação, pode procurar ela também. Pode procurar. A gente tem uma equipe bem bacana. Ela falou que se for indicação do Philcast, vai ganhar desconto. Olha aí, olha, tá vendo? Oh, meu Deus. Oh. Brincadeira, não, essa parte é brincadeira. Essa parte eu não posso por causa do CRP. Tá vendo? Mas é ok, isso. A gente conversa. Gente, obrigado mais uma vez. Sabrina, obrigado, tá Obrigada bom? a vocês, muito obrigado obrigada. Espero ter ajudado, espero que tenha, certeza. né, tocado algumas pessoas. Com aí, se a gente certeza conseguiu tocou. plantar alguma sementinha, Com né, certeza. nossa missão também aqui tá feita. É isso aí. Gente, é isso. Tamo junto. Até a próxima. Depois tem mais novidades sobre o próximo convidado. Eu já vou soltar segunda-feira que vem. E é isso. Valeu. Olha.